Nós estamos aqui em Madrid, eu, deputado Paulo Pimenta, deputado Vadi Damus, juntamente com o doutor Rodrigo Tacla Duran e seu advogado, o senhor Emílio Llamazares, para buscarmos uma série de informações relativas a questões relevantes da conjuntura do Brasil e que tem sido de maneira recorrente objeto da imprensa do país a partir de informações prestadas pelo advogado Rodrigo Tacla Duran. Deputado Vadi. Rodrigo, os procuradores da chamada Operação Lava Jato sustentam que o senhor, na verdade, não atuava como advogado. O senhor não prestava, de fato, serviços de advocacia à empresa Odebrecht, que seriam serviços de lavagem de dinheiro. O senhor pode esclarecer essa afirmação para nós? O senhor efetivamente prestava serviços de advocacia para a empresa Odebrecht? Sim, eu trabalhei como advogado da Odebrecht de 2011 a 2016 e isso eles já foi a público, inclusive, que eles solicitaram ao banco a abertura de conta para pagamento dos meus honorários. E, inclusive, hoje eu estou respondendo a um procedimento ético no Tribunal de Ética na OAB de São Paulo, justamente em razão de suposta revelação de segredo profissional. Isso não aconteceria se eu não houvesse trabalhado como advogado de fato à empresa. O senhor percebia honorários da empresa Odebrecht pela prestação de serviços advocatícios? Correto. Esses honorários eram declarados no Imposto de Renda brasileiro? Todo o meu patrimônio, tanto no Brasil como no exterior, foi declarado a Receita, inclusive os honorários que eu recebia da Odebrecht no exterior. E tanto é verdade que, depois de 2 anos de fiscalização, eu não fui multado, não tive nenhuma sanção pela Receita Federal. Consta dos registros contábeis da construtora Norberto Odebrecht, no ano de 2014, pagamentos mensais de aproximadamente R$10 mil ao seu escritório. Que pagamentos são esses? Esse valor de aproximado de R$10 mil, ele não foi pago ao meu escritório, foi pago à minha pessoa física. Ele consta da minha declaração de imposto de renda pessoa física. E, na verdade, se tratam de recebimentos de aluguéis. Uma vez que eu alugava um apartamento que é de minha propriedade em São Paulo para uso do senhor Hilberto Silva, e que era custeado e pago pela Odebrecht. Quem é o senhor Gilberto Silva? Hilberto Silva. Hilberto Silva era diretor da Odebrecht, diretor que coordenava o Departamento de Operações Estruturadas, meu superior hierárquico. Então, o apartamento que o senhor Hilberto usava em São Paulo, a empresa Odebrecht alugava diretamente do senhor? Sim. E por isso que as acusações que me fazem de doleiro, etc., não tem o menor cabimento, porque jamais você iria alugar o apartamento do seu doleiro. Evidentemente que esse pagamento por si só já revela também uma relação formal pública entre a empresa Odebrecht e a pessoa física do senhor. Sim. São atribuídas ao senhor a propriedade de 12 empresas. Essas empresas controladas ou de propriedade do senhor, o senhor confirma a existência de todas essas empresas? A existência, sim, nem todas são de minha propriedade. Isso já foi, inclusive, esclarecido, porque a Odebrecht, essas 12 empresas foram declaradas pelo Vinícius Borim. Quem é Vinícius Borim? Vinícius Borim foi em teste de fé do Odebrecht, acionista do Minor Bank antigo. E ele declarou que tinham 12 empresas na minha propriedade, quando na realidade não são 12, são 6. Quais são? E as minhas empresas são Vivosant, que não é offshore, é uma empresa espanhola, cuja tributação é inclusive mais cara que a do Brasil. A GVTEL, idem, é uma empresa espanhola, também não é offshore. A Ocean, a Cumberland, a Bonarda e a Nevada. E a Discovery. As demais não são suas? Não são minhas.
As demais empresas, todas essas empresas são minhas, elas são a VivoSante é a minha empresa holding patrimonial, as demais são subsidiárias dela e estão declaradas tanto no meu imposto de renda pessoa física como na minha DCBR, junto ao Banco Central Brasileiro. E as outras empresas o senhor reconhece como Bezoia Trend Limitada? Essas outras empresas são Investimentos, né? Essas outras empresas são de pessoas ligadas ao próprio Minobank. Pessoas ligadas ao banco. E quem é Nicholas James Barter? Nicholas James Barter, ele é genro do Timothy Lean. Timothy Lean é amigo do Luiz França, um dos acionistas do Minobank, inglês, de anos. E o Timothy foi testa de ferro em diversas empresas offshore da Odebrecht. O Timothy, inclusive, é proprietário do domínio web do Minobank antigo. Importante que a gente consiga obter mais informações sobre essa questão do Minobank antigo, né? O Minobank é um banco que existia já na Antíguas, né? Ele já prestava serviços para Odebrecht antes da mudança acionária do banco? Eu não tenho conhecimento para te falar sobre isso com precisão, porque nessa ocasião eu ainda não trabalhava na Odebrecht, mas entendo que não. Eu acho que essa relação começou a partir da aquisição do banco. E como se deu esse processo de aquisição do banco? Eu soube já trabalhando na defesa que o banco foi comprado pelo Luiz França, pelo Vinícius Borim, Marco Bilinski, Olívio Rodrigues e pelo Luiz Eduardo Soares e o Fernando Migliaccio, esses dois já vinculados diretamente ao Odebrecht, então eles não apareciam no quadro de acionistas do banco. E ao meu ver, acabei sabendo que eles também, a Odebrecht sequer sabia que eles eram sócios desse banco. Então foi adquirido um banco nas Antíguas para operar internacionalmente para o Odebrecht, e parte dos acionistas desse banco eram executivos da própria Odebrecht. Sim, isso. Correto. Na verdade, esse time aí, os 6 nomes que a gente está falando, eles operam aí juntos há muitos anos. Antes do Minobank, eles trabalhavam via a antiga Overseas Bank, que era o mesmo sistema. Esse banco teve um problema de liquidez, que foi o que levou eles a adquirir o novo banco. Entretanto, essa relação desses 6 personagens vem de antes, inclusive, do AOB, prestando serviço com outras empresas, outros prestadores de serviço, bancos, para a Odebrecht. É uma relação de mais de 10 anos aí. Parte desses... Eles são sócios, né? Eles são funcionários do Odebrecht, os dois. Os outros não prestam serviço para o Odebrecht em razão do ligação dos dois, mas, na verdade, eles têm um negócio à parte em sociedade. Então, parte deles são delatores da Odebrecht, que são entre os 77 delatores. Os dois, o Luiz Eduardo Soares e o Fernando Migliaccio. Os extratos apresentados pela Odebrecht na sustentação das delações emitidos pelo Minobank... Não foram emitidos pelo Minobank. Não? Não. Aqueles extratos não são do padrão do banco. Os que eu vi, pelo menos, que eu tive acesso, não são do padrão do sistema do banco. Tem incongruência de datas, tem incongruência de referência, de descrição do movimento. Então o senhor afirma que aqueles extratos apresentados pela Odebrecht e aceitos pelo Ministério Público na delação da Odebrecht são montados. Não são extratos do padrão do Minobank? Não. O que leva o senhor a afirmar isso? Porque eu tenho contas, minhas contas no Minobank foram declaradas. Eu tenho os extratos verdadeiros, como o sistema emitiu os extratos. Usei os extratos em diversas situações legais, porque minhas contas, ao contrário do que eles alegam, eram declaradas. E me estranha muito o Vinícius ter declarado que as contas minhas são, vamos dizer, irregulares, porque ele tem perfeito conhecimento que o dinheiro chegava na minha conta no Minobank Antigua via Banco Central do Brasil. Debitava a minha conta no Banco Itaú, eu enviava o contrato de câmbio fechado com o Banco Itaú para ele, e ele sabia muito bem que essa conta era de minha propriedade. Inclusive, eu sempre documentei isso. Não, perfeito. Sem relação à sua conta, aos seus extratos, mas em relação a terceiros, o senhor pode verificar
pelo padrão de emissão de extratos do banco, que aquilo que foi apresentado aos procuradores, os procuradores aceitaram como verdadeiros, são planilhas de extratos falsos, forjados? Sim. Além da divergência com o extrato verdadeiro, que são, por exemplo, os que eu tenho da minha conta, tem outras incongruências, como, por exemplo, movimentação na mesma data, quando as pessoas já estavam presas e o sistema do banco travado, ou seja, não era possível ter movimentação. Exemplo de casos concretos que o senhor pôde constatar ao verificar esses documentos? Um dos inquéritos que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal, uma das contas, um dos anexos apresenta um extrato que tem numa determinada data que tem um saldo positivo. No outro anexo, no mesmo, juntado por um delator, no mesmo inquérito, o extrato está com saldo negativo, com a mesma data. Ou seja, delatados eram o deputado Pedro Paulo, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e, se não me engano, o senador Humberto Costa. Esse extrato só poderia ser verídico se houvesse esses extratos, na verdade, poderiam ser verídicos se houvesse movimentação, se houvesse ocorrido movimentação nessa data, no mesmo dia entre a emissão de um extrato e outro. Entretanto, essa movimentação é impossível. Primeiro, que a conta tinha que estar bloqueada devido aos crimes, e de fato está. Segundo, que o beneficiário das contas que poderia movimentar estava detido em Curitiba. Terceiro, que ninguém movimentava mais dinheiro ou contas nesse banco porque o sistema estava totalmente travado. Então é impossível haver movimentação nessa data. Então nós poderíamos chegar à conclusão de que trata-se de uma tentativa de comprometer essas pessoas. Sim, como em relação a mim próprio. O que eu pergunto é o seguinte: se fosse fornecido a documentação original do Mail Bank, ficaria evidente que os extratos apresentados são falsos. Correto. Entretanto, o sistema do banco também foi fraudado. O sistema do banco? Também foi fraudado para impossibilitar o tracking do dinheiro. Na medida que sócios do banco são também executivos do Odebrecht. Aí havia um interesse duplo. Primeiro, em atender não sei se em primeiro lugar ou em segundo lugar, mas um dos interesses era atender a empresa. Qual era o interesse da empresa? Cortar o tracking do dinheiro. O dinheiro entrava, vamos dizer, a origem do fundo era da Odebrecht e tinha saída para um determinado PEP estrangeiro, ou o que seja. Com a fraude que foi feita no sistema, seria inviável, e é inviável, se rastrear o dinheiro do momento que entrou, que seria a origem Odebrecht, a saída, vamos dizer, ilegal. Então não dá para dizer que a saída ilegal que aconteceu é de origem da Odebrecht. Esse tracking foi cortado. E outro interesse aí que também existe, então, é o interesse deles próprios, porque é evidente que havia dinheiro nessas contas, né? E ninguém vai lá reclamar. E eles tiveram 8 meses entre a delação do Vinícius e a intervenção no banco para movimentar. E mesmo antes da delação, houve um tempo que poderia haver movimentação. O suposto pagamento ao primeiro-ministro antigos teria por objetivo também omitir informações a respeito da movimentação do Main Bank? A ideia... Aconteceu esse pagamento, efetivamente? Sim, aconteceu. A ideia era brecar a resposta à cooperação jurídica formulada pelo Brasil. A respeito da movimentação do Main Bank? Correto. No caso da suspeita de que em determinadas delações são omitidas informações a respeito de contas, como uma estratégia de negociação, onde o delator recebe determinados benefícios, entre eles a proteção de contas, né? Envolve também essa movimentação de recursos no Main Bank? Sim, tem contas no Main Bank que, por exemplo, eu não vi reveladas na delação do Vinícius. Por exemplo? Isso é da própria Polícia Federal já constatou. Por exemplo, de uma pessoa que é vinculada ao presidente do Panamá, Michele Lasso.
Não foi vinculado ali. Mas sobre as delações do Brasil, por exemplo, o senhor ouviu falar na conta Deutora Enterprise Group? Sim, mas Deutora é uma conta que não tinha, é uma offshore que não tinha conta no Minor Bank, ela tinha conta num outro banco nas Ilhas Cayman. E a Shellbill também operava nas Ilhas Cayman também? Não, a Shellbill, se não me engano, era a conta na Suíça. A Deutora era vinculada a quem? João Santana. Publicitário? Isso. Publicitário João Santana e a mulher, né? Sim. E essa conta Deutora, ela não aparece na delação da Mônica Moura e João Santana? Não que eu tenha conhecimento. Pelo tudo que eu li em público, não vi nada mencionando. E a conta Alpha International Corp, o senhor conhece? Não, essa não. E a Shellbill? Shellbill fazia parte de uma planilha que pediram para eu fazer um estudo e buscar os beneficiários finais. E além da Shellbill, apareceu alguma outra conta nesse estudo da planilha que o Sim, senhor fez? sim, a Deutora e mais duas. Uma pessoa física e uma outra jurídica. E eram especificamente sobre João Santana? Essa planilha são de contas vinculadas a pagamentos ao João Santana. E essa planilha envolvia 4 contas. 4 contas. É. E na delação aparece só Shellbill. Até hoje eu só vi a Shellbill. As outras 3 contas não apareceram. Não. Mas nessa planilha que o senhor Sim. elaborou, elas aparecem. Não fui eu que elaborei. Foi alguém do Departamento de Operações Estruturadas, uma das moças lá, não me lembro, acho que a Ângela, não me lembro. Eu tenho o arquivo eletrônico original. O senhor tem o arquivo eletrônico original dessa planilha? Sim, tenho. Que envolve as 4 contas? Sim. Quando eu não consegui localizar o beneficiário final das contas, e eu relatei isso ao Hilberto. Ele ficou muito chateado porque colocou que era um pagamento. Aí sim ele me colocou que eram pagamentos ao João Santana e que era muito importante haver conseguir isso, porque na verdade a ideia da Odebrecht era pressionar a presidente Dilma através dessa informação a paralisar investigações, coisas nesse obstrução da justiça. A Odebrecht, de posse das planilhas e das informações a respeito de pagamento do João Santana, usava essas informações para pressionar, para lideranças, digamos, em diferentes países, e isso também foi utilizado contra a presidenta Dilma. Chegou a ser utilizado, será? Creio que não, porque o Hilberto ficou muito chateado que eu não consegui ter sucesso em obter. Mas a ideia era essa. O Hilberto que o senhor fala é... Hilberto Silva. Hilberto Silva. O Hilberto Silva foi identificado como o responsável pelo sistema Drauzes. Não. O sistema Drauzes... Bom, o Hilberto era o chefe do departamento. De operações estruturadas. O sistema na Drauzes... Bahia. Isso. Ele ficava em São Paulo também, que alugava apartamento a ele. Esse departamento de operações estruturadas era, de fato, ele foi concebido para pagamento de propina? Eu não... Quando eu cheguei já estava criado, né? Mas, veja bem, não fazia só pagamento. Havia situações de pagamentos também que não se tratam de propina. Havia situações estratégicas que a empresa queria fazer um pagamento e não queria aparecer por uma questão de planejamento fiscal. Coisas normais de uma empresa. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar lá, eu não podia detectar que aquilo era voltado para esse tipo de prática ilícita, até porque se havia esse tipo de prática ilícita, isso daí não era disseminado e falado com qualquer pessoa recém-chegada. Eu trabalhei 5 anos com pessoas que trabalhavam há 30, 35, 25 anos de casa. Claro, a partir de um determinado momento você cria uma confiança, etc. Mas eu poder dizer que em 2, 3 anos sabia, não, porque eu via uma série de operações de planejamento fiscal, operações normais da vida, do dia a dia de uma empresa. O Hilberto não era o responsável pelo Drauzes? Não, o Drauzes foi quem era o responsável, era o irmão do Luiz Eduardo. Explica para nós o que é o Drauzes. O Drauzes é um sistema de comunicação. São desktop virtuais que criavam login e senha, você se comunicava. Uma rede interna. Mas essa rede interna era controlada pelo Luiz Eduardo, que, por exemplo, uma pessoa... Luiz Eduardo, ele
ficava no Departamento de Operações Estruturadas. Isso. Uma pessoa só poderia falar com a outra via Drauzes se ele autorizasse. O Luiz Eduardo era da equipe do Mas Huberto. administrador Do sistema. Ele era da equipe do Huberto. Huberto. Isso. Eu, por exemplo, nunca falei com o Huberto. Entendeu? O Luiz Eduardo do banco também. Mas o Drauzes foi concebido com que objetivo? De comunicação segura. Só para a gente entender aqui, o Luiz Eduardo, ele fazia parte do Departamento de Relações Estruturadas, da equipe do Huberto, mas ele era também sócio Do banco. do banco antigo. Correto. Sim. Né? Ele e o Fernando. O Fernando era de que setor da Odebrecht? O Fernando também era diretor da Odebrecht há muitos anos. Mas do mesmo? Sim, tesouraria. 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 Ele sempre trabalhou, acho que na área de tesouraria. E aí estava no departamento de operações estruturadas e ele fazia. E os dois, em nome da Odebrecht, faziam operações no banco, sem que a Odebrecht soubesse que eles eram também sócios do banco. Que a Odebrecht não sabia que eles eram sócios do banco, certeza. Agora, que eles faziam operações que a Odebrecht não sabia. Não sabia que eles eram sócios. Não, a Odebrecht não sabia que eles eram sócios. E eles faziam operações que a Odebrecht sabia e operações que a Odebrecht não sabia. Porque, como eu falei, eles são sócios. Então, em relação a isso, salvo engano meu... Eles são tão sócios que o imóvel onde o banco se situava em São Paulo é de propriedade dos 4 acionistas do banco e do Fernando e do Luiz Eduardo. Entendi. O imóvel é de propriedade dos 6. Mas, salvo engano meu, o senhor teria declarado aí nas entrevistas à imprensa de que algumas operações de entrega de dinheiro, né, ou para políticos, ou seja lá para quem for, legais ou ilegais, muitas vezes o dinheiro não chegava ao destinatário. No meu trabalho era lá... embolsado, digamos assim, por aqueles que deveriam entregar o dinheiro. Sim. Que lançavam no sistema como se fosse propina. Sim, haviam entregas simuladas por pessoas que roubavam dinheiro. O senhor tem exemplos? De dinheiro físico? Dinheiro em espécie? Uma operação, um dinheiro que seria destinado ao político X. Consta no Drauzes lá uma autorização de pagamento para alguém, mas na realidade isso era uma simulação para que o próprio executivo ficasse com o dinheiro. Veja bem, eu não posso assim... Um caso que chamou a atenção é que foi solicitada a entrega houve uma discussão muito grande em relação a Leandro Azevedo. Quem é Leandro Azevedo? Leandro Azevedo era ele é um diretor da Odebrecht responsável pelo Rio de Janeiro. Pra falar a verdade, não sei exatamente a função dele, mas ele trabalhava no Rio de Janeiro, era responsável por esse tipo de obras, etc. lá. O que aconteceu ali é que eu presenciei uma discussão entre o Álvaro Novis e Luiz Eduardo e Fernando Migliaccio, num almoço, que o Álvaro reclamou que a pedido da entrega foi que ele teve que entregar recursos dentro do escritório do Odebrecht, na mão do Leandro Azevedo. E que eu não sei qual o valor, nada, porque eu vi a discussão, mas não era um assunto meu, e eles também não foram tão transparentes, justamente por eu estar na mesa do almoço. Mas ficou claro que eles ficaram muito assim aborrecidos e transpareceu que na verdade esse dinheiro foi para lá e ficou com uma pessoa e não foi. E eles achavam que estava ali acontecendo algum tipo de desvio. Uma última pergunta sobre esse assunto. O sistema MyEBD é um sistema que até agora ele não apareceu de maneira integral. Já ocorreram várias solicitações de acesso a esse sistema, que nesse sistema possivelmente estão registradas todas as movimentações contábeis, legais e ilegais da Odebrecht no mundo inteiro. O senhor tem ciência da existência desse sistema
E como é que ele funcionava? Sim, quando eu estava trabalhando já na triagem de informações para a defesa da empresa, porque muitas informações, antes de ser passadas aos advogados constituídos, né, internamente, a gente fazia uma triagem. Alguns advogados da empresa, no caso eu, Dr. Gideon, Dr. Marco Simões e outros advogados. E os próprios funcionários, diretores. E nesse trabalho, eu não conhecia o sistema MyWebDay. Nesse trabalho que eu estava fazendo, aí me informaram que havia esse sistema e que esse sistema se tratava da contabilidade, era um sistema de contabilidade da empresa. Ficava também em servidor seguro, mas que na ocasião que me contaram, me disseram que já estava desativado. Isso foi em 2015. Em 2015 ele já estaria desativado. O MyWebDay ficava hospedado aonde? No exterior também. No exterior. Sabe aonde? Que eu saiba, na Suíça. E o Drauzio? Também. Também. Mas estas planilhas que têm sido apresentadas como extraídas do MyWebDay, o senhor acha que sem o acesso ao sistema original é possível afirmar que elas são verdadeiras? A exemplo do que foi feito com os extratos do banco de antigos? Sem acessar o sistema, afirmar que é verdadeiro, é tecnicamente possível, né? Acho que nenhum perito faria isso. E esse sistema, na sua opinião, hoje ele já não existe mais? Quando eu soube, ele já era desativado e assim, não me demonstraram tanta preocupação, então acho que não havia risco. Mas ele pode servir de prova contra ou a favor de alguém? Não quer dizer que algo que esteja dentro do sistema seja verdadeiro também? Como eu disse, haviam coisas que podem ter sido simuladas, né? Por próprio interesse particular de se alguém lançava diretores. uma informação no Drauzio a fim de desviar o dia da própria empresa. Exato. No Drauzio não, no MyWebDay. Porque é como um sistema normal, né? De como você gera uma despesa e a despesa pode existir ou não. Só que nesse caso aqui, eram despesas que, por exemplo, não havia um suporte, né, de documento, nota fiscal, nada. Tanto o Drauzio como o MyWebDay eram alimentados por executivos da empresa. Não, o MyWebDay com certeza, seguro. 100%. Que lançavam informações da contabilidade exato. oficial e paralela. E executivos de alto nível. Porque não obrigatoriamente verdadeiras. Na medida que está surgindo informações de que executivos desviavam dinheiro da própria empresa. Com certeza com inconsistências. Seguro. Com inconsistências. Não é 100% verídico. Isso sem nenhum tipo de fraude no sistema. Havia a questão de ter inconsistência por lançamento individual. O MyWebDay deve ter também registrado operações para além das relações da política, com o mundo jurídico, ele tem de comunicação. Era um sistema de contabilidade, então ali consta, acredito que tudo. O MyWebDay. O Drauzio é um sistema de comunicação que... Uma espécie de WhatsApp, né? Seguro. Uma espécie de... Seguro. Tinha um chat, tinha um e-mail. Agora, doutor Rodrigo, queria saber mais detalhes da sua situação jurídica. O senhor foi delatado. Fui. Né? Foi delatado e, enfim, estava sendo investigado, perfeito? Por 3 anos. Por 3 anos. E preocupado, obviamente, como qualquer pessoa se preocuparia, resolveu contratar, o senhor estava sendo investigado pela chamada Operação Lava Jato. Correto. E resolveu contratar advogado em Curitiba, óbvio, né? Onde é a sede da operação. E o senhor escolheu o escritório Zucoloto para prestar... Foi um pouco diferente. Eu fui delatado. Primeiro eu tomei conhecimento que havia sido delatado pela UTC,
pelo senhor Ricardo Pessoa e pelo diretor da UTC, Valmir Pinheiro. Tomei conhecimento disso por outros advogados que também trabalhavam para a UTC e que, com a desculpa de que queriam me ajudar, com a indicação de advogados, talvez os mesmos advogados, poderia até ser, até com a referência à Panela de Curitiba, advogados da Panela de Curitiba. Bom, o que você chama de Panela de Curitiba? Eles me disseram que eram os advogados que teriam a capacidade de resolver o assunto melhor por estar ali, conhecerem o mecanismo, as pessoas, uma proximidade de contato. Eu optei por não contratar ninguém que eles haviam indicado. Segui com o meu advogado, que na verdade constituído à frente das negociações que eu travei com o Ministério Público, foi o Leonardo Pantaleão, e tentei prestar meus esclarecimentos, ter as minhas prerrogativas de advogado respeitadas. Não tive, vi que havia uma dificuldade. E eu tinha, o escritório do Dr. Zuccolotto era meu correspondente. Mas que dificuldade? Eles queriam imputar crimes que eu não cometi. Eles quem? Os procuradores. Queriam imputar crimes que eu não cometi. Converter o trabalho de advogado, criminalizar. Quais procuradores foram conversar? Eles queriam criminalizar o trabalho de advogado. Porque não é porque você tem uma informação, porque você está protegendo o teu cliente, ou porque você está orientando o teu cliente, na prática, se ele praticou ou não um crime, isso não vem ao caso, que você é criminoso. Né? Não é porque você recebeu do cliente, você está lavando dinheiro. Eles falam que eu saquei 61 milhões numa entrevista coletiva, e ao mesmo tempo que o informe da Receita Federal mostra que em 10 anos eu saquei 435 mil. Qual eram os procuradores que o senhor conversava? Inicialmente. Com Robertson Possobon, Júlio Noronha, Carlos Fernando dos Santos Lima, Diogo Castor de Matos, Deltan Delanhol, Sérgio Bruno, Ataíde e Marcelo Miller. Mas o senhor se sentia constrangido nessas tratativas? Não tratativas, mas ou nesses interrogatórios, enfim. Com certeza. Se sentia constrangido? Com certeza. Porque imagina, eu como advogado, eu sou advogado há 20 anos, a gente tem um pouco de experiência com essa situação. Para nós, advogados, chegar ao ponto de se constranger, eu imagino a quem não é operador do direito. E, evidente, constranger no sentido, inclusive, de querer trazer familiares para dentro da investigação, que nada tem a ver com isso. Houve essa ameaça? Sim. De trazer algum familiar seu? Sim, simplesmente por ser sócio no escritório de advocacia. Quem? A minha irmã. Sua irmã? Sim. Sua irmã é advogada também? Também. Sócio no meu escritório. Ela nunca trabalhou para empreiteira nenhuma, até porque ela trabalha em outra área, ela faz direito de família, direito civil, trabalhista, não trabalha na área de empreiteira. E eles queriam colocar, não, é melhor colocava a situação melhor pôr para dentro do acordo, que protege. Na verdade, é aquela coisa diz que está ajudando, mas na verdade está te colocando. Mas a ameaça objetivava o quê? Que eu queriam do senhor? Que eu celebrasse o acordo. Uhum. Que eu celebrasse o acordo. E foi feito as reuniões, eu acabei procurando o Zuccolotto para tentar ajudar nessa questão. É isso que eu quero saber. Por que o escritório Zuccolotto? Porque ele já era meu correspondente em Curitiba há tempos. Uhum. Então é natural que eu procurasse uma pessoa de Curitiba, da comarca, que evidentemente teria mais acesso, e ali nós estamos falando, não é questão de acesso ilegal, nada, ali é uma negociação, direito penal negociado. Mas o Zuccolotto não é advogado trabalhista?
Na época ele era seu correspondente de ações Ele criminais? eu nunca fiz direito O penal. senhor procurou o Zucoloto pela sua capacidade jurídica? Ele fazia execução fiscal, ele cuidava de execuções fiscais, cuidava de ação trabalhista para mim na questão como correspondente. Essa questão eu coloquei que era uma questão pessoal penal, se ele tinha como O senhor sabia que, ajudar. por exemplo, a esposa do juiz Sérgio Moro era sócia do escritório Zucoloto? O senhor sabia? Sim, soube depois. Não, depois ou... Depois que contratei ele, não antes disso daí. Antes de eu falar com ele sobre isso, sabia. Não, sim, quando o senhor o procurou, o senhor já sabia que ela era... Para isso, sim. Para falar para ele ver se podia me ajudar com relação à negociação, eu sabia, sim. É possível que o escritório da advocacia possa ajudar, facilitar um processo de delações quer dizer, que tipo de relação é essa que o senhor esperava que ele pudesse ajudar? Eu me pautei um pouco vamos dizer, no que o pessoal da UTC havia comentado e falado: olha, a gente arruma um advogado, o pessoal da panela de Curitiba tal. Eu não queria um advogado. O Zucoloto faria parte da panela de Curitiba. Eu não queria um advogado vinculado ao UTC, queria um advogado meu. Sim. Então eu não aceitei isso. Mas aquela questão que eles falaram que os advogados de Curitiba poderiam resolver, e como eles já haviam tido experiência própria de haver feito o acordo do Ricardo e da própria companhia, eu entendi que aquilo tinha um fundamento. E como eu tinha um correspondente em Curitiba, não para assunto penal, para outros, eu procurei para perguntar se ele não fosse, quem ele poderia indicar como advogado para tratar desse assunto para mim. E ele se prontificou a tentar aconselhar e resolver. As suas tratativas com o doutor Zucoloto se deram pessoalmente? Não, eu já estava nos Estados Unidos, né? Viajando, talvez eu estivesse até no Brasil alguns dias, mas eu estava viajando bastante porque eu já estava tratando também da colaboração com os Estados Unidos. Tá, como é que se deram essas tratativas? Por meio de quê? Pelo Wicker, pelo aplicativo Wicker. Wicker? Isso. Wicker é que criptografa... E deleta, apaga as mensagens automaticamente nos dois dispositivos. Tá, quando o senhor se apresentou a ele dizendo que queria a contratação de serviços dele, como é que se desenvolveu a conversa? Eu me apresentei não, ele já sabia que eu era cliente, que eu era correspondente. O senhor manifestou a ele a intenção, olha, falei que eu tinha contratá-lo para... Não, não foi no sentido de contratá-lo. Eu procurei e falei: olha, eu estou com um problema assim, pessoal, aí em Curitiba, Lava Jato, e não sei se você tem como ajudar a trabalhar nisso ou indicar alguém. E aí ele se ofereceu a ele a ver, trabalhar para saber. Ele ia trabalhar informações e saber como que estava o caso. E ele fixou honorários? Depois de não, a priori não, ele ia levantar como estava o caso. Antes disso, essas tratativas que o senhor teve com ele, o senhor pode comprovar que elas efetivamente existiram? Eu tenho as mensagens, eu fotografei as mensagens. O senhor fotografou as mensagens? Sim. Sim, mas vamos lá. Qual é o conteúdo dessas tratativas? Que olha, o senhor está contratando serviço advocatício. Então há... A priori eu pedi para ele, consultei ele falou que ia verificar se havia possibilidade. Não falamos em honorários. Certo. No segundo Mas momento, verificar o quê? Verificar se havia possibilidade e condições de fazer o acordo da maneira... Como é que ele ia verificar isso? Conversando com os contatos dele. Eu entendi que era o pessoal da Procuradoria, uma tratativa, negociação normal. Ele tem um cliente procurador, não tem? Eu não sabia, eu soube pela Folha de São Paulo, o Dr. Carlos Fernando. É cliente dele? Eu soube pela Folha. Tá. E Carlos Fernando Santos Lima. E aí, então, conversamos sobre isso. Ele ficou de verificar, aí ele verificou, deu retorno, falou que havia possibilidade de reduzir a multa que estavam propondo e que então pagaria 1/3 da multa no acordo e pagaria outro terço como honorários para ele. E a partir daí a gente faria a minuta, essas coisas. Sim, mas formalizaria um contrato de prestação de serviços honorários? Não, com ele isso não. Ele não quis? A princípio ele deixou claro que não. Como é que ele eu também não avancei nessa conversa porque de fato eu não fiquei, primeiro eu não fiquei satisfeito
com o que estava sendo proposto. Não em questão de valores, mas em questões pessoais, porque eu continuava tendo minha atividade criminalizada como advogado, continuava tendo penas sobre coisas que eu não havia, sendo acusado de coisas que eu não havia cometido, e isso por princípio eu não aceitava. Então, como eu não aceitava essa questão pessoal, eu nem me preocupei na questão financeira. Mas esse terço que seria destinado ao pagamento de honorários dele, como é que isso seria feito? Não, ele pediu. Seria formalizado? Não, informal. Ele a princípio pediu informal. Informal, ou seja, por fora? Por fora, isso. Que valor seria isso? 5 milhões de dólares. E esses 5 milhões de dólares seria o quê? Para ele, para viabilizar o acordo? Exato, como a título de honorários. Não, sim, mas ele precisaria desse... Isso era para ele? Ele, a princípio, foi a forma que ele colocou. Uhum. Se ele iria usar de outra forma, eu não sei. Tem como nos disponibilizar cópia desse diálogo que o senhor teve com o Dr. Zuccolotto? Sim, eu submeti a perícia aqui no exterior. Está sendo periciado. Está sendo periciado. E eu entrego. Essas tratativas que o senhor buscou o auxílio dele para melhorá-las, eram feitas com qual procurador? Os termos com quem ele falou? Eu não. Ele, para falar a verdade, ele não nominou, não revelou. O senhor tem cópia de uma minuta de uma proposta de acordo? Sim, o e-mail foi enviado pelos procuradores Robinson Possobon, Carlos Fernando Santos Lima e Júlio Noronha. Foram eles que encaminharam para o senhor? Enviaram. Esses 3 procuradores? Enviaram numa sexta-feira e exigiam que eu fosse assinar na segunda. Isso antes ou depois da conversa com o Zuccolotto? Depois. Essa minuta já chegou a trabalhar. Já fruto do trabalho do Zuccolotto? Sim. Num dado momento, o Zuccolotto teria dito que traria o procurador Dedê para a negociação? Uhum. Isso está nas mensagens. Está na mensagem. Tá. Me diga uma coisa, o senhor comenta, o juiz Sérgio Moro afirmou peremptoriamente quando essas informações foram divulgadas, se não me engano, no jornal Folha de São Paulo. O juiz Sérgio Moro veio em defesa do Dr. Zuccolotto, dizendo que ele não atua na área trabalhista, que ele atua na área trabalhista e não atua na área criminal. Disse peremptoriamente. O que o senhor tem a comentar a esse respeito? Olha, no site do escritório do Dr. Zuccolotto tem no portfólio que ele atua sim na área criminal. Tá. E disse mais o juiz Sérgio Moro, estou abrindo aspas aqui, o relato de que o advogado em questão, Zuccolotto, teria tratado com o acusado foragido Rodrigo Tacla Duran sobre acordo de colaboração premiada é absolutamente falso. Ou seja, esse documento que o senhor tem da troca de e-mails e a conversa registrada com o Dr. Zuccolotto desmentem o Dr. Sérgio Moro? Não, primeiro, eu não troquei e-mails com o Dr. Zuccolotto sobre esse assunto. Sobre esse assunto, troquei as mensagens no Wicker. Há e-mails do meu escritório trocados com o Dr. Zuccolotto de anos, em razão dos trabalhos que ele prestava para o meu escritório como correspondente. Então me refiro ao e-mail dos procuradores. E-mail dos procuradores é absolutamente verdadeiro. Saiu da rede do MPF. Está assinado? Sim, com cópia 3 procuradores, com copiado 3 procuradores, copiado meu advogado. Meu advogado me encaminhou. Isso é importante. Esse e-mail veio anexo. Depois das trocas de mensagens com o Zuccolotto. Sim. Digamos então que se tivesse sido aceito, teria sido subentendido aceito também os termos propostos pelo Zuccolotto. Sim, foi depois. Eles me encaminharam o e-mail
O senhor não aceitou? Aliás, na verdade, eles enviaram e-mail. Meu advogado me encaminhou um e-mail. Nesse e-mail constavam 3 procuradores, são os 3 que eu falei, e o meu advogado. O senhor não aceitou? Não aceitei. Por quê? Porque... Continuava ainda continuavam... criminalizando a sua atividade. Exato. Exatamente. Eles não consideravam, simplesmente não consideravam que o meu patrimônio, as contas que eles diziam que havia irregularidade eram de fato declarados. Falavam que eu sacava dinheiro, minhas contas não tem saque. Que eu recebia de cliente, sacava e devolvia para cliente. Isso não aconteceu. E, doutor Rodrigo, teria havido, o senhor tem conhecimento, o senhor tem conhecimento que o procurador Possobon ameaçou com nova prisão o executivo da UTC, Ricardo Pessoa, né, para que ele fosse obrigado a dizer que seus trabalhos eram ilícitos? Sim, foi o que me foi falado. Por quem? Pelo advogado, pelo Dr. Ivan Carratu. Dr. Ivan Carratu, quem é? É advogado também da UTC. Uhum. Ou seja, depois eu vim a saber que isso de fato se confirmou, porque nessa ocasião que ele me contou, isso aí ainda estava sob sigilo. Entretanto, quando foi pedida a minha prisão, eu tive acesso aqui na Espanha a cópia cópia dos autos, pelo menos ao que chegou aqui na Espanha. E aí nesses autos constam, por exemplo, uma complementação de delação premiada com declarações do Ricardo Pessoa, do senhor Ricardo Pessoa e do senhor Valmir Pinheiro. Essas declarações foram feitas no endereço do escritório da própria UTC, sem a presença de qualquer autoridade policial ou do Ministério Público. Subentende-se, então, que estavam sentados na mesma mesa, sem qualquer autoridade, os 2 delatores e os seus respectivos advogados. Diga-se de passagem, uma das advogadas deles também é advogada da Odebrecht. Qual é o nome? Doutora Carla Domênico. Carla Domênico. E na qual, basicamente, eles afirmam que parte do que eles me pagaram eu devolvi a eles em dinheiro, como perguntados pelos advogados deles próprios, eles responderam que eu ia regularmente, a cada determinado tempo, à garagem do prédio da UTC. E isso é mentira. Eu nunca estive no prédio da UTC. Gostaria até, se possível, ter oportunidade, porque até hoje meu processo não tem inquérito policial, não tem investigação. Eu gostaria de ter oportunidade de submeter meus telefones para que fossem verificados, que eu nunca estive nessa região da UTC. Nessa situação da questão da UTC, eles declararam esse tipo de coisa que além perguntado pelo próprio advogado: o senhor tem algum registro que o Rodrigo teve na garagem? Não há. Tem vídeo? Não tem. Outra pergunta que eles fazem lá, os próprios advogados ao Valmir: o senhor sabe como é que o Rodrigo transformava ou convertia ou arrumava o dinheiro em espécie? Ele responde que não sabe, que nem nunca teve interesse em saber. Então, juntam documentos, que são quais documentos? Os meus recibos da Sociedade de Advogados, que tiveram impostos retidos, quer dizer, documentos que não são nenhum plus, não são nenhuma prova que o Ministério Público não tivesse. Né? Por exemplo, me chama muito a atenção que são documentos muito menos valiosos, muito menos importantes aos que eu propus ao Ministério Público entregar quando tentava fazer o meu acordo. Entretanto, eram documentos que desconstituíam essa versão que o Ministério Público criou, em muitos aspectos. Então eu senti, nesse momento, hoje, vendo o que a UTC fez comigo, e aceito, eu vejo
que parte do problema também, que meu acordo não foi aceito, é que eu desconstituía uma versão que já vinha sendo criada. Então, em vez de eu somar, de eu construir uma versão de acusação, eu estava atrapalhando. Pois é, com base nessa sua afirmação de agora, que o senhor, pela sua própria experiência nessas tratativas, nesses interrogatórios, e aquilo que o senhor ouve ou possa ter ouvido de outras pessoas na mesma situação, o senhor acha que há um padrão nessas tentativas de obtenção de delação, um padrão de selecionar aquilo que interessa, aquilo que não interessa, do ponto de vista da verdade que a operação quer construir? Sem dúvida, sem dúvida. Ela, por exemplo, no meu caso, como eu trabalhei muito para o Odebrecht no exterior, eu tinha uma situação de ter mais informações no exterior. Isso nunca foi de interesse também deles. Interesse deles voltado ao Brasil, principalmente a políticos. Tá, me diga uma coisa, o advogado Vicente Paula Santos, o senhor conhece? O senhor já teve alguma relação profissional com ele? Não tive. Tá. Mas ouvi falar agora, recente, parece que ele foi sócio do Zucoloto, ou tem escritório no mesmo endereço, algo assim, e também defende o procurador, ou defendeu o procurador Carlos Fernando. O senhor teve algum contato com o procurador Marcelo Miller? Sim, ele esteve presente em uma reunião em Curitiba, nas negociações. O procurador Marcelo Miller não era da equipe de Curitiba? Não, ele era de Brasília. Mas participavam das conversas com o senhor? Participaram de Brasília o Dr. Marcelo Miller e o Dr. Sérgio Bruno. Dr. Sérgio Bruno. Sim, eles participaram a partir da segunda ou terceira reunião que eu tive, não me lembro bem, mas a partir do momento eles participaram sim, porque eles haviam interesse em saber se eu teria como alguma informação ou situações que envolvessem pessoas de fora privilegiado. Marcelo Miller, no caso... Foi essa a justificativa que me deram para que eles estivessem presentes na reunião. O Marcelo Miller, o senhor recorda de alguma questão especial da participação dele nos depoimentos que foram prestados pelo senhor ou nas conversas? Sim, eu comentei como eu havia iniciado uma negociação, eu procurei ser primeiro mais leal e mais franco possível. E nesse meio tempo, entre uma reunião e outra com a Procuradoria, eu havia sido chamado para uma reunião na Odebrecht. E para que não houvesse, com advogados do Odebrecht, para que não houvesse nenhuma dúvida do meu espírito leal, de querer colaborar, etc., prestar os esclarecimentos e resolver a situação, eu comentei a eles nessa reunião que eu havia sido convocado uma reunião na Odebrecht. Eu não queria deixar que eles soubessem de outra forma e parecia que estava enganando. Então eu comuniquei. Quando eu comuniquei, eles, Marcelo Miller e o Sérgio Bruno, deixaram claro que eles tinham interesse em saber o teor e o conteúdo dessa reunião. Eles queriam que o senhor gravasse a reunião? Marcelo Miller. Mas chegou a falar formalmente? Sim, Marcelo Miller falou para gravar. Com os advogados, a reunião que o senhor teria com os advogados? E aí eu falei, mas reunião de advogados, doutor. Nisso o Sérgio Bruno foi um pouco contra, ele se mostrou contrário ao que havia sido proposto e falou, não, você vai lá e conta para nós depois. Mas ele chegou a pedir para o senhor gravar a conversa com os advogados? O Miller, sim. O Miller, procurador Marcelo Miller. Sim. Perfeitamente. E quem é o senhor Orlando Martello? Procurador também? Acho que ele é um dos procuradores. O senhor não teve nenhum contato com ele? Nunca. E os senhores Diogo Castro e Rodrigo Castro? Diogo Castor de Matos, ele foi o procurador que atendeu o primeiro telefonema do meu advogado, Leonardo Pantaleão. Ele atendeu o telefonema e foi com ele que o Leonardo marcou a primeira reunião.
o procurador Diogo Castor. Diogo Castor foi o primeiro contato que o senhor... Inclusive ele falou para o meu advogado assim, não, mas o seu cliente vem aqui contar historinha ou vem aqui confessar crime? Porque se for vir aqui contar historinha, não precisa nem vir. Ah, foi assim? O Diogo Castor e o Rodrigo Castor... Me parece que é irmão dele. O irmão dele é advogado. Advogado. Isso. Diogo, não conheço o Diogo Rodrigo. é procurador e o Rodrigo é advogado. Isso. Eu sei que ele advogou para algumas pessoas aí As delações? Sim, para um advogado, Carlos Alberto Pereira da Costa, se não me engano. O João Santana? Eu li notícias que sim. O de Rodrigo Castro teria advogado para o João Santana. Foi o que eu li, acho que na Folha de São Paulo. Me diga uma coisa, o senhor está escrevendo um livro? Sim. A respeito do quê? Eu comecei, é um livro contando um pouco de todos os acontecimentos e o que eu passei, preso também, antes de ser preso, essas tentativas de acordo, e como foram meus contatos com diversos países sobre os acontecimentos. Eu atendi autoridades de Andorra, dos Estados Unidos, da Suíça, Equador, Espanha, não só as brasileiras. As brasileiras, na verdade, foram as únicas que eu não consegui atender, né? O que o senhor pretende com esse livro? Eu não terminei ainda nada. Eu, na verdade, estava escrevendo tudo porque, principalmente, comecei a fazê-lo quando eu estava preso. Mais uma forma de passar o tempo. E ainda não terminei. Vazou aí, infelizmente. A gente estava fazendo um trabalho gráfico para poder ir arquivando e acabou vazando. E uma coisa me ocorreu agora, aqui, a partir da sua experiência, daquilo que o senhor tem conhecimento, da experiência de outros, né, que passaram... Mas só um parênteses sobre o livro, eu não publiquei e ainda não está pronto nada, não sei ainda exatamente quando vai estar, se vai ser publicado, porque eu tenho agora essa questão com a OAB, que inclusive ela entende que eu, por ter dado uma entrevista à Folha de São Paulo, eu havia quebrado o sigilo profissional. Entretanto, eu sou acusado pela empresa que também diz que eu não era advogado, é uma situação inusitada. Se a OAB entende que teve quebra de sigilo, então eu sou advogado, de fato eu era. Entretanto, para me defender, Tovadio, como ex-presidente da Ordem, conhece muito bem o Estatuto, Código de Ética, eu posso me defender, eu devo me defender. Então, a OAB aí tem um procedimento, vou responder, respeitar. Vou lutar pelo meu direito de ser advogado e as minhas prerrogativas. Claro. E embora tenha aí uma situação que também extra ser advogado ou não, a empresa, ao fazer um acordo de leniência, ela abriu mão do seu próprio sigilo. Se alguma coisa que eu estou falando está incomodando e significa que ainda está sob sigilo, subentende-se que então ela não abriu todo o sigilo. É verdade. Não é? E se ela não abriu todo o sigilo, ela está irregular com o acordo que ela firmou. Eu, como não aderente ao acordo dela com o Ministério Público, não tenho como saber o que ela quebrou de sigilo ou não, mas o que eu tenho como saber é que ela deveria abrir todo o sigilo. Então eu entendo, inclusive, que nesse procedimento ético que eu estou respondendo, e eu muita liberdade de falar a você, porque Vossa Excelência, por ter sido presidente da Ordem e ter conhecimento do assunto tecnicamente. Isso, inclusive, tem a perda de objeto. Por quê? Se a empresa abriu sigilo, por que falar em sigilo em relação a mim? Ainda mais que tenho que me defender. Não, tá certo. Mas eu vou respeitar o procedimento, estou respondendo. Eu vou fazer E o livro também Perfeito. um pouco suspenso, porque eu não posso me defender de outra maneira. Só vou fazer uma última pergunta ao senhor. Pela minha experiência como advogado, por tudo aquilo que o senhor está passando, enfim, ao longo da vida, nós às vezes somos procurados por pessoas não para
não por força da capacidade técnica. Algumas pessoas acham, não, ele é amigo do juiz. É muito comum, por exemplo, na área criminal, o advogado de porta de cadeia, o chamado advogado de porta de cadeia. Não gosto desse tipo de expressão, Sim. Isso é preconceituoso. Com a nossa classe, mas existe. Que as pessoas procuram aquele advogado que aparece porque é amigo do delegado, porque é amigo do carcereiro, porque é amigo do juiz, etc. Do escrivão. O senhor está percebendo isso, a existência desse tipo de profissional nessas operações, ou seja, o advogado que é contratado, que é procurado porque tem condições de resolver o problema? Sem dúvida nenhuma. Nós, na nossa profissão, a questão que você levantou do porta de cadeia, tá uma expressão que denigra inclusive a classe. Eu não vejo ela de maneira saudável, mas nós não podemos assim dizer que não existe. Existe o advogado da madrugada que está lá que é chamado quando tem um problema de noite na delegacia. Isso é uma coisa inerente à nossa profissão, que conhece o escrivão, o próprio delegado indica, do plantão, exatamente. Advogado. Exatamente. Eu acho, a única coisa que eu acho que a gente pode traçar aí um paralelo, que o que acontece é que nesse tipo de ambiente, de crime, etc., de delegacia, da madrugada, essas coisas que acabam entrando esse tipo de profissional atuando, eu acho que isso daí foi, de certa forma, trazido um pouco para dentro da Operação Lava Jato. O senhor acredita que assim como existiam ou existem advogados que têm mais facilidade em função das suas relações para agilizar a soltura de alguém de uma delegacia na madrugada, existem advogados que se especializaram pelos relacionamentos que estabelecem com o mundo jurídico da Lava Jato? Sim. Ele a única coisa que muda o crime e o ambiente, né? A delegacia é outro lugar também. E os valores. Mas o modus operandi é o mesmo. É uma espécie de tráfico de influência. Parece que o doutor Zucoloto atuaria nesse sentido. Pode ser. Como outros profissionais competentes, não é a questão. Não, sim. E de cada profissional na sua área, né? A forma de atuar. Doutor Rodrigo Tacladura, a gente quer concluir essa conversa dizendo da importância das questões que foram colocadas, a denúncia, né, de que planilhas, de que extratos que suportam, né, a delação da Odebrecht são documentos que foram elaborados para a delação, não o contrário, ou seja, a delação estar sustentada em documentos previamente existentes, revela o modus operandi que também ocorreu na delação da JBS, possivelmente da UTC, que, enfim, né, o senhor que teve a oportunidade de prestar depoimentos nos Estados Unidos e em outros países, consegue perceber essa distinção entre procedimentos investigatórios do Ministério Público, dos órgãos governamentais do Brasil e de outros países? Sim, sem dúvida. Eu atendi diversos países na qualidade de testemunha. Em alguns deles, a condição de testemunha teve que aguardar uma certa maturação entre o que era informação privilegiada, no sentido de eu haver sido advogado, até para não contaminar o caso, porque seria uma prova nula, e a partir de determinados parâmetros, respeitadas as prerrogativas de advogado, poderia ser testemunha. E como de fato aconteceu. Eu vejo que alguns países, no caso que eu tive, têm a mesma legislação de acordo, como outros não têm, que o Brasil não tinha, né? E a justiça não deixa de ser
eficaz ou não por conta da legislação do acordo. Rodrigo, para encerrar mesmo, o senhor estaria disposto a depor publicamente, né, perante órgãos brasileiros acerca de tudo que foi relatado aqui? Sim, eu sempre tive à disposição. Eu colaborei com outros países, não teria porquê eles não com o Brasil. Eu repito, eu nunca depus na Polícia Federal, porque meu inquérito não tem, meu processo, minha denúncia, não tem inquérito policial. Então eu nunca fui ouvido, eu nunca consegui esclarecer. Deturparam as minhas informações fiscais, escreveram, falaram e deram entrevista dizendo o que queriam, e eu nunca fui ouvido, nunca consegui. Então não tem problema nenhum. Eu já tinha me colocado à disposição da Comissão de Segurança Pública, da Câmara dos Deputados. Houve um problema técnico que não acabaram adiando, mas sigo à disposição. O senhor nunca mais foi procurado pela comissão? Ainda não mais. O senhor tem uma documentação muito grande que envolve manifestações de autoridades de diferentes países, autoridades judiciárias, informações bancárias, e toda essa documentação disponibilizada certamente será periciada, objeto de análise, mas com certeza são muito relevantes e demonstram, né, de fato, um procedimento com relação às chamadas delações, né, que colocam em xeque esse próprio instituto da maneira como ele vem sendo observado. O senhor gostaria de colocar mais alguma questão antes de nós concluirmos essa conversa? Não, que eu estou à disposição da Câmara ou de qualquer autoridade brasileira. Sempre que procurado, eu vou procurar colaborar e ajudar dentro do que for possível, como foi a minha trajetória nesse processo todo até agora. Quero agradecer então, doutor Rodrigo, doutor Emílio. Só uma questão, deputado. Porque a questão que falam aí, foragido, etc. Veja bem, eu vejo as delações, os acordos de colaboração, delações feitos no Brasil, aí vendo como advogado, que isso se tornou um instrumento de defesa lícito, válido, todo mundo pode se defender como deve, mas para se defender de uma prisão preventiva, na maioria das vezes arbitrária e ilegal. Eu até tentei essa via do direito como um dispositivo de defesa. Entretanto, diante do que, como caminharam as coisas com o Ministério Público Federal, que, além de não fazer o acordo comigo, sempre inviabilizou e trabalhou contra que eu fizesse o acordo em outros países. Diante desse quadro, eu, como advogado, tracei a estratégia que eu passei a usar, e eu fui usar a extradição como procedimento jurídico válido, regular, um instituto que é reconhecido na legislação em diversos países como defesa a uma prisão preventiva ilegal e arbitrária. Minha extradição foi utilizada dessa forma, como estratégia jurídica de defesa contra essa irregularidade, essa ilegalidade. Não sou foragido, tenho meus passaportes em mãos, posso viajar para onde eu quiser, quando eu quiser. Respondi a todos os processos aqui na Espanha, a carta rogatória, a todos os procedimentos de cooperação internacional de outros países. Eu só não posso viajar porque eu sou ameaçado pelas autoridades brasileiras de quererem insistir em fazer uma detenção ilegal, preventiva. Depois de responder. Preventiva o quê? Depois de responder a tudo isso que eu respondi. Eu não estou fugindo, tenho endereço, tenho domicílio, profissão. E se eu fosse foragido, a Justiça Espanhola teria me prendido. Eu não sou foragido. Eu só queria deixar esse registro claro. E se pudesse, eu iria à Câmara dos Deputados pessoalmente. Não vou por isso.
Então, para atender a qualquer autoridade, etc., nesse momento, porque a 13ª Vara de Curitiba insiste nessa ilegalidade, eu tenho que, infelizmente, fazer essa colaboração ao meu país, à distância via videoconferência. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Muito obrigado, doutor Emílio, deputado Vadir Damus. Nós estamos concluindo, então, essa nossa conversa, esse nosso diálogo aqui em Madrid, com o doutor Rodrigo Tacla Duran.